sacudir, vai abalar, Serginho bota pra quebrar. Olha, nós estamos de novo de volta, vamos de volta. E eu tenho falado muito aqui no nosso programa em relação à segurança aqui de Niterói e a segurança de São Gonçalo. Eu, quando eu vejo e sou convidado para participar desses debates, né, que são feitos aqui em Niterói, eu fui uma vez e nunca mais fui. Olha, o que eu vi de cascata, o que eu vejo de conversa fiada e de gente querendo aparecer é brincadeira. Não vou perder meu tempo naquilo que eu já venho batendo na mesma tecla todos os dias no nosso programa de rádio. Todos os dias eu bato na mesma tecla no nosso programa de rádio em relação à segurança aqui de Niterói, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil. Mas jamais a militar, que são os homens que têm que ficar na rua. Quando aconteceu um episódio recentemente ali em frente à UF, lá no Gragotar, uma tragédia que não chegou a acontecer, mas quase aconteceu, e eu já vinha batendo nisso todos os dias no meu programa, em relação àquela área ali, do Gragotar, saindo das barcas, caminhando até o Gragotar, o que tem de vagabundo naquela área ali, o que tem de cheirador de cola, o que tem de ladrão, pivete, marmanjo, e pivete hoje então não pode nem contar, né, que hoje a vagabundagem botou os pivetes para trabalhar. A vagabundagem hoje faz isso. E pivete, quando vai preso, não pode mostrar a cara. Ele pode te roubar, ele pode te matar, e ele pode mudar o destino deste país, porque ele vota. Pivete vota, 16 anos vota, mas é de menor. Quando vai preso, quando ele mata alguém da sua família, quando ele te rouba, ele tem que esconder a cara, não pode mostrar a cara, que a justiça não permite que a criança, mas a criança pode te matar, a criança pode te roubar e a criança pode votar, mudar o destino deste país, isso pode. E recentemente saiu uma matéria no Jornal Fluminense de tudo aquilo que a gente já vinha comentando no nosso programa, em relação à nossa honrada Polícia Militar, o efetivo da nossa Polícia Militar. A última reunião que foi feita aqui em Niterói, a cúpula da segurança do Rio de Janeiro esteve presente. A chefe da Polícia Civil, o comandante da Polícia Militar, o secretário de Segurança e até o prefeito, que adora aparecer, o Rodrigo Neves. Adora. Eu sempre falei, e vou continuar falando, que é melhor até às vezes ele botar uma melancia na cabeça dele e sair rodando pelas ruas de Niterói, que ele vai aparecer mais. Eu nunca vi criar tanto projeto, não realizar nada e gostar de aparecer na mídia. Agora, trabalhar que é bom, ele não trabalha. Então, quando a gente fala da segurança, eu posso falar que há muitos anos já vem batendo, principalmente na segurança aqui da nossa querida Niterói. O número de criminalidade, cada dia que passa, vem aumentando, não só aqui, como a região oceânica, em relação a assalto, em relação a roubo de carro e roubo de residências. E é bom sempre lembrar que o 12º Batalhão, ele não é o quartel que comanda só Niterói, ele comanda também Maricá. 680 homens, é o que foi dito, o que era para ser realizado nesta cidade. Hoje, já chegou a 50% a menos o número de policial aqui em Niterói. E com isso, a vagabundagem está deitando e rolando. Aqueles que vêm do outro lado da poça para cá, estão fazendo a festa. Aqueles estão fazendo a festa aqui em Niterói. A cada ponto dessa cidade que você vai, você vê um vagabundo diferente que veio do Rio de Janeiro para cá. E quando eu falo daqui, eu estou falando de São Gonçalo, eu estou falando de Itaburaí, eu estou falando de Maricá, eu estou falando do lado de cá, a região metropolitana, do lado de cá, onde a gente sabe que a vagabundagem está invadindo. E a gente não vê acontecer nada. É o que me deixa mais indignado. São as histórias que contam, mas como eu não acredito em Papai Noel,
eu vou continuar aguardando o que eles prometem e não cumprem. Enquanto isso, a nossa segurança está agonizando aqui no estado do Rio de Janeiro. E eu estou recebendo hoje, aqui no nosso programa, o ex-prefeito de São Gonçalo, João Bravo, o professor João Bravo. E com uma honra muito grande para a gente, que a gente hoje vai conversar com o ex-prefeito de São Gonçalo, um homem que colaborou e contribuiu muito para a cidade, e hoje está aqui conosco, a bater esse papo. Não poderia ser diferente, a gente fazia esse convite a João Bravo, para ele estar conosco hoje aqui no nosso programa. Meu amigo Bravo, que bom revê-lo mais uma vez e tê-lo conosco aqui no nosso programa. Querido Serginho, boa tarde seus telespectadores. É uma honra muito grande estar aqui com você, à disposição para a gente bater um papo e fazer alguma recordação da história aqui. É um prazer e obrigado pelo convite. Não, ele tem que agradecer nada. E eu quero deixar bem claro aqui no ar, que eu sempre fui um cara, que eu sempre fui muito grato àqueles que me ajudaram. E você, Bravo, numa hora que eu mais precisei, você esteve do meu lado. Então eu acho o seguinte, a vida, ela é assim. Eu digo sempre que a vida, ela tem ida e tem vindo, e tem vinda. Ida e vinda. É por isso que eu digo sempre para você nunca jogar um espinho na estrada. Que você joga e esquece, e na volta você pisa nele. Eu digo sempre, e lá em cima Deus, ele não joga, mas ele fiscaliza e está escrito que nenhum osso ficará inteiro daquele que faz mal ao justo, porque a vingança também vem do Senhor. Então eu sempre fui muito grato às pessoas que quando eu precisei, abriram as portas para mim. E você, prefeito, eu não poderia jamais deixar de fazer esse agradecimento a você. Eu fico feliz de ouvir isso, Sérgio, porque na nossa ação no governo, nós procuramos sempre trabalhar, como você acompanhou, foi nosso cooperador, a serviço do bem comum. É simples a nossa proposta. Nós, na ocasião, lá se vão quase 20 anos, você sabe que eu sempre procurei ouvir os dois lados. A gente não pode julgar ouvindo um lado só, não é isso? E quando tivemos alguns problemas, e o governo todo tem problema, estamos vendo aí agora o nosso prefeito Neilton, a quem eu desejo um sucesso absoluto, foi meu secretário na Ação Social, o irmão Nivaldo foi meu chefe de gabinete, e eu espero ter dado a eles alguma contribuição para que eles possam hoje governar até melhor do que eu. Você sabe que governar é a arte do possível, não é a do desejável, não é? As demandas são infinitas e os recursos tremendamente escassos. A propósito, Tésio, recordando aqui, eu cometi uma falha grave no meu governo, que foi não fazer propaganda das minhas 1.100 obras, que você acompanhou muito bem. Você trabalhava na área da comunicação, não é isso? Com certeza, com certeza. A gente viu muito até na época, né, que eu até indiquei, né, já na metade do seu governo, o Zé Cunha, né, para ser o seu secretário de comunicação. Perfeito. E o Cunha criou um slogan, né, que o Pelé tinha feito 1.000 gols e o Oscar tinha feito 1.000 cestas. E você fez 1.000 obras. 1.100 obras. Mas eu cometi uma falha, que é uma falha, aliás, em cima de um princípio que me orienta. Eu sempre achei, e continuo em dúvida até, de que a publicidade pública, ela não deveria ser feita com dinheiro público. Eu acredito que tudo aquilo que o governante faz, ele não deve gastar dinheiro para dizer à população que faz. É árduo isso. Aí as pessoas dizem para mim, até num tom de brincadeira, que, Bravo, você então pecou muito contra você mesmo, porque quem faz a obra e não divulga é como piscar para uma linda mulher no escuro de um cinema. E foi o que eu fiz. Embora tenha feito muitas obras, fiz isso, mas eu continuo ainda em dúvida. Eu acredito que os nossos governantes, a nível municipal, estadual e federal, gastam muito dinheiro público em publicidade. Precisamos rever isso, regulamentar melhor, porque isso tira recursos da saúde, tira recursos da educação. Nós estamos vendo hoje o caos que está isso aí. Então, eu não sei se eu errei, mas se eu errei pensando em acertar, em atender o bem comum. E eu me recordo, Sérgio, que quando nós fizemos a obra da Kennedy, que foi uma grande obra, a Kennedy era apertadíssima, nós alargamos a Avenida Kennedy
E vocês mesmos da comunicação, não sei se você se recorda, diziam, prefeito, essa obra nós precisamos inaugurar. Aí eu mandei levantar o custo da inauguração, na época ficaria em 120 mil dólares, porque a gente estava na época do real, o real estava ao par, valendo um dólar, e eu achei os 120 mil dólares muito dinheiro, e não fiz a inauguração. Por quê? Vou dar esse testemunho aqui agora aos seus telespectadores. Por que eu não fiz? Porque nós tínhamos, Sérgio, naquela época, mais de 15 pontilhões pequenos caídos no município há mais de 20 anos. E com esses 120 mil dólares, eu consertei todas essas 15 pontes que estavam caídas. Na minha opinião, foi o melhor que eu fiz para atender o bem comum, embora eu tenha perdido em publicidade. É verdade. Agora eu queria saber de você, como você está vendo a política de hoje no nosso país? Olha, nós estamos atravessando uma fase crítica, haja vista as manifestações populares, principalmente dos jovens nas nossas ruas. A ojeriza que eles estão, lamentavelmente, com relação aos partidos políticos e aos próprios políticos. E nós sabemos, Serginho, nós que militamos na política, nós temos a convicção até histórica de que a democracia não sobrevive sem político e sem partido político. Então nós precisamos melhorar a qualidade dos políticos e a qualidade dos partidos, inclusive melhorando a legislação. Até porque, desde que o mundo é mundo, na antiguidade, na Roma Antiga, mesmo na República Romana, antes do Império, antes de Cristo, os bens públicos sempre foram administrados pelos políticos, os bens privados pelos seus donos ou prepostos. Isso não vai mudar nunca. Então, o que nós temos que fazer é avançar na democracia, melhorar a nossa democracia, até porque Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, disse uma certa vez o seguinte: a democracia é o pior regime que existe, mas não temos outro. Qualquer outro é pior. Ditadura de centro, de esquerda, de direita, não serve para nós. E nós temos uma longa experiência sobre isso. Portanto, gente, vamos trabalhar na direção do bem comum, melhorando o sistema democrático, respeitando as instituições, porque nós devemos separar sempre a instituição dos homens. Os homens são cheios de defeitos, todos nós temos as nossas imperfeições, mas as instituições são sagradas, os partidos políticos, o nosso exército, a nossa marinha, a nossa aeronáutica, enfim, todas as instituições, as assembleias legislativas, as câmaras legislativas, o poder executivo, são instrumentos da democracia e, como tal, devem ser preservados a todo custo e respeitados. E vamos melhorar aqueles que tomam conta dessas instituições. Agora, prefeito, você carrega alguma mágoa da época do seu governo com quem fez parte do seu governo? Olha, Sérgio, não carrego não. Muita gente pensa que eu carrego, mas eu aprendi, parece que foi Guilherme William Shakespeare, que ele disse uma coisa divina. Ele disse o seguinte: a mágoa é um veneno que a pessoa bebe e fica esperando o outro morrer. Não tem sentido, contraria qualquer lógica. Então a mágoa só faz mal ao magoado. Muitas das vezes ouvimos coisas, críticas, e nós devemos aproveitá-las para a nossa evolução, para o nosso progresso. E não ficarmos magoados. É tal como a gratidão. Da mesma maneira. Às vezes as pessoas fazem o bem esperando gratidão. Irmãos, meus queridos telespectadores, qualquer um de nós que esperar nesse planeta ainda de grande imperfeição, fazer o bem e esperar gratidão, vai se frustrar, porque as gratidões são mínimas. Agora, o importante é a gente ter a premissa, a filosofia e aprender o seguinte: quando a gente faz o bem, nós somos os primeiros a receber os benefícios dessa ação. Não precisamos da gratidão. A gratidão é excelente para aquele que recebeu o bem e que é grato. É uma beleza, é uma coisa sublime e linda. Mas para quem fez o bem, não precisa. E para complementar, eu diria o seguinte: se nós, todos nós, aqui, e vocês que estão nos assistindo, forem esperar gratidão para continuar fazendo bem, vocês irão parar de fazer o bem. É verdade. E eu queria saber também do meu querido amigo Bravo, aonde você errou no seu governo? E se você fosse prefeito hoje, você não erraria de novo? Você se considera um homem que errou em algumas coisas no seu governo? E se você fosse prefeito hoje, você não erraria de novo? Eu diria o seguinte: eu não diria erros, porque nós humanos, muitas das vezes, ô Sérgio, nós falhamos. E existe uma diferença científica de falha para erro. O que é uma falha? É alguma coisa que você faz
que não está correto, mas você não tem consciência de que não está correto. Você não foi alertado, você não teve uma assessoria naquele sentido. Desde o momento que uma autoridade no assunto chegue para você e diz, Bravo, ou Serginho, isso que você está fazendo é irregular, não é legal, está errado. Se você repetir, aí sim se torna um erro. É a definição científica de erro. É uma falha repetida após você ter sido advertido. Então eu cometi muitas falhas e procurei não errar. Porque na medida que as pessoas iam me alertando, eu não repetia. Mas somos falíveis, não é isso? E às vezes pagamos pelas falhas, e muito menos do que pelos erros. Eu acredito que cometi poucos erros, mas muitas falhas. E eu tenho uma história, independentemente, né, de mim. Eu lembro quando o Bravo estava prefeito, isso aí é uma coisa que eu carrego comigo hoje, Web Gomes. Foi quando o meu filho nasceu, o Serginho, né, e eu estava em Iguaba, na minha casa lá, depois do carnaval e tal, eu me começou a passar mal e tal, descemos, no meio do caminho estourou a bolsa. Ele chegou já em São Gonçalo, já quase, né, muito mal mesmo, engoliu água de parto e foi um problema seríssimo. E eu lembro que o meu amigo Clóvis, médico dele, falou, Serginho, vai para o UTI. Vai para o UTI, lá do Hospital Infantil, que hoje é uma das melhores do Brasil. Realizado, reformado e feito pelo João Bravo. E o meu querido Abel, com quem eu estive até recentemente, era o secretário na época, né? E eu chamei o Abel, conversei com o Abel, e o Abel arrumou um jeitinho lá, e botei lá o moleque ficou quase um ano internado, e hoje está aí um garotão sadio, jogando futebol, jogando no Rio de Janeiro, na Portuguesa, sem sequela nenhuma, sem nada. Tudo isso pelo um hospital que o João Bravo fez. Olha, uma UTI infantil, que é brincadeira. O que recuperou, o que salvou de vida ali, foi brincadeira. E eu tenho a minha experiência própria disso. Meu amigo Irineu, que Deus estou em bom lugar, que já morreu, estava comigo do meu lado, quando eu fui sentar com o Abel para salvar a vida do meu filho. Eu queria aqui te dever mais essa também, meu irmão. Serginho, observe o seguinte, na área da saúde, nós tivemos um presidente de fundação, um secretário, doutor Fará Politini, que nos ajudou muito. Quer dizer, nós somos os nossos parceiros, o que os nossos parceiros nos ajudam a fazer. Você na comunicação, Fará na saúde, doutor Abel foi meu secretário, a quem eu faço aqui uma deferência especial. E eu diria o seguinte, nós, além de cumprirmos com a nossa rotina diária da saúde, não faltar remédio, não faltar recursos, nós colocamos no município uma inovação muito grande na época, que foi a tomografia computadorizada. Na época eu me recordo que as pessoas diziam, mas prefeito, é muito difícil colocar um tomógrafo para funcionar. O Antônio Pedro tem um e tem 3 anos que não entrou em funcionamento. Eu disse, mas nós vamos colocar o nosso tomógrafo, porque nós temos uma rodovia aqui, uma série de acidentes, as pessoas chegam aqui com traumatismo craniano e depois tem que levar para o Rio, para outro lugar, porque não tem um tomógrafo. E nós compramos e colocamos o tomógrafo lá. E nessa mesma época, nós colocamos a UTI neonatal, porque era uma dificuldade muito grande para as nossas crianças. Constantemente o município era solicitado, através de mim, através da Secretaria de Saúde, a internar, às vezes, uma criança numa UTI particular, com um custo altíssimo para a municipalidade, porque não tínhamos uma UTI neonatal. E nós criamos a UTI neonatal e funcionou muito bem na nossa época. Não sei como está hoje, não tenho notícia. E, além do mais, eu me recordo que uma vez entrei no pronto-socorro e entrou uma pessoa queimada, entrou andando. E uma semana depois a pessoa morreu. Eu falei, mas como se ela entrou andando? Aí os médicos me explicaram que a queimadura é uma coisa extremamente perigosa, por causa da questão da desidratação. E aí a gente não tinha setor de queimados, nós não tínhamos leito. Imediatamente chamei o doutor Fará, o doutor Abel, e nós criamos 7 leitos para atendimento específico de setor de queimados. E durante o nosso governo nunca mais isso aconteceu. Então eu estou tendo a oportunidade aqui, Serginho, de falar algumas coisas que eu não falei e que fiz, foram feitas. E no seu caso eu fico feliz de ouvir isso, porque eu nem sabia. Salvei mais uma vida. Salvou mesmo, e salvou mesmo. E esses dias estive com o doutor Abel e a gente falou sobre isso, e a gente fica muito feliz. Fica muito feliz, é claro, a crítica todo mundo tem, faz. Você foi criticado, eu aqui sou criticado, principalmente quando a gente faz alguma coisa que incomoda, né? Até os invejosos,
né? Quando você faz alguma coisa de bem, que faz bem, um sorriso seu incomoda. Está aqui, ó, um grande poeta do mundo do samba, meu amigo Flavinho Machado, campeão de samba enredo. Rapaz, olha, o que esse cara já ganhou de samba enredo é brincadeira. Por onde passou? E por samba que ele escreveu, que ele não concorreu, com letra dele, que ganhou. Eu estou falando de Mangueira, onde ele já ganhou várias vezes, Cubango várias vezes, Viradouro várias vezes. Pô, quem não lembra, rapaz, dessa dupla, Heraldo Farias e Flavinho, campeões dos campeões do carnaval do nosso Rio de Janeiro. Quem não queria? Quando ele ganhou um samba, os caras que perderam não queriam esganá-los. Ô, Flavinho, mas de novo eles. Na época da Cubango, então, era sacanagem. Era pule de 10. Então, a gente sabe que isso existe. Mas quando a gente faz alguma coisa, Brabo, que a gente sabe que o povo aceita, que o povo agradece, e nem sempre a gente tem oportunidade para falar. Mas hoje a gente está te dando essa oportunidade para você falar, porque eu também sou testemunho, principalmente daquilo que eu citei aqui, que eu participei. Então, na minha opinião, pelo que eu passei, e muita coisa mais, né, bicho? Que teve de gente que foi pedir minha cabeça lá, o prefeito, uns 3. Ele perguntava logo também, o que você fez? Vamos saber primeiro, que vamos conversar, para saber o porquê que está pedindo a cabeça dele. Não vou aqui citar nome de ninguém. Um me deu cheque sem fundo, o outro me deixou 5 horas esperando, não me atendia, assim que assumiu a Secretaria de Comunicação, o outro a mesma coisa, eu não aguento também, tem pavio culto, que me conhece, sabe? Aí, bicho, aí depois ia lá pedir minha cabeça, eu falei, meu Deus do céu, mais de uma vez não. Vou ser exonerado. Mas graças a Deus, meu amigo sempre assinou embaixo, que ele viu que nos meus erros, eu também tinha as minhas razões. As virtudes. Isso é interessante, eu sempre tive a prática de ouvir os dois lados, para avaliar, não é para julgar. Quem somos nós para julgar alguém, os nossos semelhantes? Mas para avaliar. E você, como chefe, como autoridade, você tem que procurar fazer justiça, né, na direção do atendimento do bem comum. E nós procuramos fazer isso no nosso governo. Falhamos, sim, mas fizemos, acertamos muito. E isso é por demais importante. E eu gostaria, Serginho, aproveitando essa oportunidade, de colocar uma questão também muito interessante. Eu sou economista, sou mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal Fluminense e gosto da área de números. Então, na ocasião, quando eu assumi o governo com uma receita total, não sei se você sabe disso, de cerca de 31 milhões e 600 mil dólares, a receita bruta que eu recebi do ano de 92. Mantive o secretariado, um acordo que nós fizemos com o nosso querido companheiro anterior, mantive o secretariado de Fazenda, mantive o secretário de Obra, enfim, mantivemos a secretaria durante um ano. Mas aconteceu que nesse primeiro ano de governo meu, de 93, a receita, pela transformação, pela mudança, embora tenha mantido o secretário de Fazenda, ela caiu de 31 milhões e 600 para cerca de 26 milhões e 970, ou seja, quase 15%. E aí eu resolvi fazer a troca na Secretaria de Fazenda, não é? Porque eu acreditava que o município pudesse ter um potencial de arrecadação maior. E acertei, porque, na verdade, quando ocorreu isso, no ano de 94, para você ter uma ideia, a receita saiu de 27 milhões para 41 milhões. No ano de 95, ela saiu para 71 milhões. E fechamos a arrecadação, em 1996, em 120 milhões de dólares. Ou seja, um salto de 31 milhões para 120 milhões. Acertamos nessa área também muito. E graças a Deus, ao nosso empenho e aos nossos companheiros da área de Fazenda, os próprios funcionários, os fiscais, enfim, toda a equipe da Fazenda, que até hoje gostam muito de mim. Trabalhamos nessa direção. Como disse, não fiz propaganda. Estou aproveitando esse momento para dizer hoje. Pisquei no escuro para uma linda mulher no cinema. E eu quero lembrar bem o que a gente está comentando, o que eu estou mostrando hoje aqui no nosso programa, não é uma propaganda política. Nós não estamos aqui falando de política com o ex-prefeito de São Gonçalo. Nós estamos aqui, sim, para reconhecer aqueles que trabalharam, aqueles que passaram por São Gonçalo e deixaram a sua história. Então, esse programa aqui, ele vai sempre falar o João Bravo e outros que passaram por lá, que para muitos não prestaram, mas para muitos prestaram. Se a gente parar e lembrar, nem Jesus Cristo conseguiu agradar a todos. Então não vai ser a gente aqui na terra que vai conseguir agradar, não é? Então quero deixar isso aqui bem claro,
Então daqui a pouco fica meia dúzia de babaca. Desculpa aí usar a palavra chula, que eu não gosto, mas tem hora que eu tenho que usar. Que eu sei que o nosso programa incomoda, eu sei que os caras ficam assistindo a gente, para depois levar para fulano, para ciclano, ó, é o cacete. Tá? Nós não estamos em horário político, este programa aqui não é um programa político, mas este programa é sim um reconhecedor daquele que fez, daquele que trabalhou, ou na política, ou fora da política. O que pensam a mim não me importa, o que me importa, principalmente a mim, como homem de Deus que sou, é ser sempre grato àqueles que um dia, quando eu precisei, abriu as portas para mim. Então isso eu não vou deixar nunca de ser grato. Nunca deixei. E não vai ser hoje que eu vou deixar. Então quero deixar bem claro aqui, que nós não estamos aqui falando e nem fazendo política. Nós estamos conversando com o ex-prefeito de São Gonçalo, o que ele fez por São Gonçalo e lembrando o passado. E como a gente vem lembrando de outros que passaram e daqueles que estão. Este programa, ele está aberto a todos. Então tem que deixar isso aqui bem claro, né, que eu sei que do outro lado fica aí, eu conheço bem essa galera. Sérgio, eu quero aproveitar a oportunidade. Isso é um relato que nós estamos fazendo, até uma prestação de contas. Mas eu me recordo, Sérgio, de um fato extremamente pitoresco e que aconteceu no nosso governo. Quando nós assumimos o governo, o secretário de Obras, o nosso querido amigo Rubem Rodrigues, me procurou, Sérgio, para me dar uma notícia muito ruim. Veja, telespectador. Ele me disse o seguinte: prefeito, sumiram os ossos da sua mãe no cemitério de São Gonçalo. Eu disse, mas como isso é possível? Sumiram, prefeito. Aí eu ainda brinquei com ele, disse, um humor extremamente desagradável, eu disse, Rubem, se sumir os ossos da minha mãe, que sou o prefeito da cidade, você imagina como é que anda a situação dos outros, da mãe do povo. E aí eu disse para ele, eu gosto sempre de resolver 2 problemas de uma vez só. A vida me ensinou que toda vez que tem um grande problema de um lado, você pode observar e pesquisar que tem um outro complementar do outro lado. E não sei se a população sabe, se os nossos telespectadores sabem, mas eu vou informar também uma coisa que parece pitoresca, mas não é. Existia em São Gonçalo, quando eu assumi o governo, uma escola municipal dentro do cemitério do Pachecos, há mais de 20 anos. Sabiam disso? Sabia, Sérgio? Eu não sabia, não. E o povo mais também, de 20 anos. E o povo também não sabe, não. Mas eu vou falar para você, Bravo. Mas na próxima vez que você voltar aqui, vamos deixar isso no ar, que não na próxima você vai ter mais história para contar. Nós estamos estourando o nosso bloco. Na próxima vez que você for convidado, com certeza vai estar aqui. Aí a gente vai falar disso e de outras coisas mais. Bom te ver. Combinado, irmão. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Olha aqui. Olha só. Vou subir aqui, Zé Carlos. Vou levantar aqui. Esse é o João Bravo, de quem a gente tem um carinho muito grande por ele. Ele vai contar outras histórias, não vai faltar oportunidades para o Bravo estar conosco aqui novamente. A gente está indo, a gente vai voltar daqui a pouco, mas quero lembrar mais uma vez, hein, a segurança da nossa querida Niterói, do estado do Rio de Janeiro, está caótica. Ninguém aguenta mais, principalmente nessa cidade. Vim secretário de segurança, vim toda a cúpula da segurança do Rio de Janeiro, aqui para contar a história dessa cidade e não cumprir com aquilo que trata. É uma vergonha. E lembrar aí o prefeito desta cidade, que quando a cúpula vem para cá, a primeira coisa que ele faz é sentar no meio, para aparecer. E na hora de fazer, faz nada. É por isso que quando eu pego esse chicote e meto o cacete neles, não é à toa. Eu bato no cacete nele mesmo. Pisou na bola, tem raiva do povo, tem bronca e não gosta, chicote nele. Eu vou rodar e daqui a pouco eu estou de volta. Vamos embora.